Se a tua mufla não está aquecendo, não se preocupa. Existem alguns pontos que você deve ter ciência para que você mesmo possa consertar ela no conforto da sua casa. Esses pontos eu vou te explicar nesse vídeo. 30 dias, 30 dicas sobre vidrofusão. Eu me chamo Evandro Damasceno e esse daqui é o canal que eu te mostro, te ensino a vidrofusão de forma simples, fácil e prática, sem complicação nenhuma, de forma que você mesma ou você mesmo consiga aprender e trabalhar no conforto da sua própria casa com um investimento muito baixo. Bom, pessoal, na dica de hoje eu vou falar um pouco sobre a questão da mufla. E essa dica aqui não varia independente do tamanho da mufla. Ela é padrão para todos os modelos de mufla e tamanho também, tá? Pode ser que alguma dessas dicas não se encaixe no seu caso? Pode ser, mas eu tenho certeza que entendendo cada um desses pontos aqui, quando a sua mufla parar de funcionar ou até mesmo os tempos começarem a ficar cada vez mais prolongados, com essas dicas aqui você vai entender exatamente o porquê e como consertar isso. Somente um ponto que eu acho que vai necessitar de um técnico, mas desses quatro, os três principais, você consegue sim consertar ele. O primeiro ponto, pessoal, vamos lá, vou criar aqui uma situação só para que você entenda. Você foi lá, preparou a sua peça, bonitinha ali, cortou o vidro, colocou o pigmento ou não, preparou a sua mufla, levou ela para o micro-ondas. Isso independente se você é iniciante na vidrofusão ou já é iniciado, essas dicas aqui vão servir também. Levou para o micro-ondas, adicionou os tempos, só que o tempo passou e você percebeu que a mufla nem sequer aqueceu. A camada de aquecimento não converteu as ondas necessárias para poder gerar o calor necessário para que o vidro pudesse entrar no seu estado de fusão. E aí a fusão acontecesse. Então vamos lá, o primeiro ponto que você deve entender aqui, eu fiz até uma colinha aqui no lado para mim não me perder, é que cada tamanho de mufla tende a necessitar de um tempo diferente, de um ciclo diferente. Por exemplo, olha só o tamanho dessa mufla aqui. Essa daqui é a minha mufla PP. Ela tem somente 10 centímetros por 7 centímetros interno. Olha só essa daqui. Por mais que não pareça muito a diferença de tamanho, existe sim uma diferença de tamanho, que essa diferença é vista também quando você é notável, quando você está criando os tempos, está executando o ciclo. Quanto menor é a mufla, menor tende a ser o tempo de queima de uma peça. O contrário também funciona. Quanto maior a mufla, maior tende a ser o tempo de queima. Então tá, o primeiro ponto. Se você colocou a mufla lá, executou o ciclo e mesmo assim a mufla não aqueceu, a primeira coisa que você deve observar é, você está adicionando o tempo necessário para que a mufla pudesse aquecer? Por que eu pergunto isso? Porque tem alguns alunos meus que antes de adquirir, por exemplo, esse livro aqui, o Vidrofusão Arte no Micro-ondas, que por sinal tem a versão física e a digital, merchan, eles achavam que se pegassem um tempo que viu alguém citando na internet, até mesmo eu não costumo citar os tempos aqui no canal, mas de vez em quando eu cito, mas eu explico isso aqui que eu vou explicar para vocês. Eles pegam, por exemplo, um tempo de 10 minutos, que alguém fez uma queima em 10 minutos. Eles vão lá, preparam o espaço deles, colocam a peça na mufla, levam para o micro-ondas e adicionam lá os 10 minutos. E mesmo assim, não funcionou. Por que não funcionou? Existem muitas variáveis, mas nesse caso aqui, será que está colocando o tempo necessário para que essa conversão das ondas possa acontecer e dê tempo do vidro entrar no estado de fusão dele? Um dos pontos é isso. A pessoa pega um tempo menor do que a mufla dela pede. Adiciona aquele tempo, o tempo não dá, ela acha que é a mufla, acha que é o tamanho da peça, acha que é a forma que ela preparou a peça, acha que é o desmoldante que colocou dentro da mufla, acha que é o micro-ondas, mas não percebe que
pode ser simplesmente falta de tempo. Eu não estou querendo dizer aqui que já na primeira mufla que você comprar, você já vai lá de primeira adicionar 20, 30 minutos. Não, porque se ela funcionar nos 5 minutos, imagina só, você coloca a mufla lá, adiciona 20 minutos de tempo no seu micro-ondas e o vidro já entrou em estado de fusão no sexto, sétimo minuto. O que você acha que vai acontecer nesses próximos 12, 13 minutos restantes? 13, 14 minutos restantes? É de se pensar. Então, assim, crie, com base nas suas próprias variáveis, o seu próprio gráfico de tempo. Mais para frente eu vou explicar como que funciona o gráfico de tempo da mufla. Mas crie o seu próprio gráfico de tempo. Porque você, tendo o seu próprio gráfico de tempo com base no seu micro-ondas, na sua mufla, no tamanho da peça que você quer criar e outras variáveis, você já sabe exatamente que os 9 minutos que eu e o Evandrinho falo, que é o tempo médio de uma fusão que eu faço aqui em casa, você vai perceber que aqueles 9 minutos que eu falo aqui no vídeo servem somente para mim, não serve para você. Vendo que com as suas variáveis o tempo pode ser até menor do que os 9 minutos que eu cito aqui, ou até mesmo maior. Tende a ser um pouco menor, mas é importante você fazer essa variável. Então, nesse primeiro ponto, caso a sua mufla não esteja funcionando, verifique se está faltando tempo. O segundo ponto aqui é que se ela não está funcionando, você preparou tudo bonitinho, colocou lá no micro-ondas e ligou ele, e ela não chega no estado de fusão do vidro, não faz o vidro chegar no estado de fusão dele, o problema pode ser o seu próprio micro-ondas. Ele verifica se o seu micro-ondas é um micro-ondas potente ou não. A gente que trabalha com vidrofusão, geralmente a gente indica iniciar na vidrofusão, pelo menos se você é iniciante, ainda não conhece esse universo da vidrofusão focada na mufla, iniciar pelo menos com micro-ondas de 1.200 watts com uma mufla pequena. Por quê? A mufla pequena, como eu expliquei no começo, ela tende a aquecer mais rápido. Um micro-ondas de 1.200 watts fazendo a mufla aquecer mais rápido, você tem ali um padrão de queima bacana, um tempo de queima bacana. No meu caso, é exatamente os 9 minutos são exatamente com base em um micro-ondas fraco, só que a mufla eu meio que potencializei ela, deixei ela mais potente. Então, o tempo que antes numa mufla, nessa daqui, por exemplo, que o tempo poderia girar ali em torno entre 12 e 15 minutos, eu consigo potencializar ela para que esse tempo diminua para 9 minutos somente. Então, assim, você colocou a mufla, não funcionou, o problema pode ser a potência do micro-ondas. Simples e fácil assim. Ah, Evandro, mas e como que eu resolvo isso? Tem duas formas. Tem 3 formas, na verdade. Ou você adquire um micro-ondas mais potente, geralmente, pessoal, e um detalhe aqui importante também, micro-ondas mais antigo, eles tendem a ser muito melhores do que esses micro-ondas atuais. Se eu pego um micro-ondas antigo, sei lá, de 800 watts, e pego um micro-ondas atual com os mesmos 800 watts e faço uma queima nos dois, o micro-ondas antigo ele tende a realizar uma fusão num tempo bem menor do que o micro-ondas mais novo. Ah, Evandro, isso não é verdade? Bom, com base no que eu já testei aqui no meu ateliê com 2 micro-ondas diferentes, um mais antigo, que é o que eu utilizo no canal, e um mais novo, que é o que eu não utilizo mais, foi exatamente isso que aconteceu. O micro-ondas mais novo, ambos têm a mesma potência. O micro-ondas mais novo, nossa, demorava bastante, demorava 15 a 16 minutos para fazer uma queima. O micro-ondas antigo, somente 9 minutos. Pode não parecer muito essa diferença de tempo, mas vai por mim. Quando você pensa aqui em geração de renda, quando você pensa em produção, alta produção, você quer tempo. Vai ter uma hora que você vai precisar de tempo e não vai ter, porque você depende daquele tempo da mufla trabalhando ali. Então, ou você adquire uma nova mufla, mais muflas, para que enquanto uma termina, a outra já está pronta e você tem essa rotatividade, ou você potencializa a sua própria mufla. O terceiro ponto aqui, pessoal,
tem a ver também com o micro-ondas. Não especificamente o micro-ondas em si. Aliás, não. Vou deixar esse ponto aqui para o final. Outro ponto aqui, o terceiro ponto, tem a ver com a própria mufla. Por quê? Porque, como vocês já sabem, é a camada de aquecimento, essa partezinha aqui escura aqui de dentro, que converte as ondas do micro-ondas em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro da mufla. Então assim, ó, vamos lá, uma partezinha aqui para você, vou dar uma contextualizada só para vocês entenderem onde é que eu quero chegar. Você esquentou, à medida que ele esquenta, ele dilata. Esfriou, contrai. Isso na camada de aquecimento. Trocou de peça, esquentou novamente, dilata, esfriou, contrai. Chega uma hora que a própria camada de aquecimento ela começa a gerar um desgaste a ponto de ou ela racha e racha também a estrutura da mufla, ou ela racha também a estrutura da mufla a ponto de essa rachadura da estrutura da mufla ser responsável pelo vazamento de calor. Então assim, uma mufla que antes demorava 9 minutos para fazer uma queima, se ela está vazando calor, ela começa a passar para 10, 11 minutos. E aí de novo, expande, contrai, essa rachadura ela aumenta. O tempo aumenta também para 12, 13 minutos. E assim vai até que você perceba que antes uma mufla que estava demorando, sei lá, 10 minutos, agora está demorando o dobro do tempo. Por que isso? Se o micro-ondas é potente, se você está fazendo tudo certinho como você sempre fez. Pode ser que um dos casos que você tem que observar também é se aquela mufla não está precisando de fazer uma manutenção. Seja a manutenção somente na camada de aquecimento, que é um pouco mais simples, basta você retirar a camada de aquecimento ali, dependendo do material que você utiliza, ou até mesmo consertar aquela rachadura somente na camada de aquecimento, ou em casos mais críticos, você tem que retirar totalmente a camada de aquecimento para que você possa focar, consertar a estrutura da mufla, para aí sim, depois adicionar novamente uma nova camada de aquecimento, fazer a cor da mufla, para que ela possa estar novinha em folha de novo, e aí o tempo que antes estava 20 minutos, volte a ser os 10 minutos do começo. Outro ponto aqui, que não tem a ver com a mufla, e nem sobre a potência do micro-ondas. Vamos supor que você está fazendo aqui uma queima e está utilizando um micro-ondas de 1800 watts, uma mufla média, um micro-ondas de 1800, nossa, hoje está difícil, 1800 watts. Antes, no começo, quando você começou a trabalhar, a fazer suas primeiras queimas, o tempo total da queima, vamos supor que demorava 13 minutos. Numa mufla média, 1800 watts de potência de micro-ondas. Estava 13 minutos. Você passou um bom tempo trabalhando com esse tempo médio ali. Só que a partir de um determinado dia, você percebeu que o tempo começou a aumentar também. Foi para 14 minutos, depois para 15, depois para 16. Você foi até a sua mufla, olhou ela, a estrutura está impecável, a camada de aquecimento está impecável, você está garantido que está... Em todos esses exemplos que eu citei, você está fazendo tudo de forma correta, como eu explico aqui no canal, ou até mesmo dos livros e cursos que eu ministro. Está fazendo tudo correto. O problema pode ser um magnetron do computador, a pecinha responsável por emitir as ondas do micro-ondas. Por que isso? Por que eu resolvi trazer esse exemplo aqui? Porque eu tenho uma aluna que aconteceu exatamente isso que eu falei para você. Ela entrou em contato comigo e falou: Ivana, antes o tempo da minha mufla era esse, olha só, eu fiz essas peças, essa tal, ela já é minha aluna há mais de um ano e esse problema começou a dar, fazia 2 meses. Falei para ela: você já observou a potência? Isso tudo aqui que eu expliquei para vocês? Sim, manda foto para mim, vamos observando aqui junto como que está o estado da mufla, como que é o processo. Para mim, eu conseguindo ver, eu vendo, eu consigo ajudar de forma melhor. Isso sou eu. Ela mandou, estava tudo impecável, tudo certinho, exatamente como eu faria. E mesmo assim, a mufla não estava mais atingindo o ponto de fusão, fazendo com que o vidro atingisse o ponto de fusão dele. Falei para ela:
fulana, talvez o problema seja o próprio micro-ondas. Faz um teste, tenta esquentar água nele. O teste mais simples que você pode fazer. Se você tem... Não, esquece. Isso que eu vou falar. Isso que eu ia falar. Põe água, esquenta água. A minha mufla não está esquentando, não sei o que. Põe um copinho d'água para esquentar. Se o copinho d'água esquentou na mesma velocidade que o outro micro-ondas esquenta, opa, então vamos analisar melhor ali qual que é a situação. Mas se não esquentou, como foi o caso dela, o micro-ondas estava girando, estava tudo bonitinho, o som do micro-ondas estava comum, estava o zoom dele, mas mesmo assim a água não esquentou. Sugeri para ela, leva num técnico que eu acho que pode ser um magnetron. Nossa, Ivan, o que é isso? É um transformer? Não. Leva no técnico que ele vai e pede para ele olhar especificamente o magnetron. Não inventa moda, não falar. Se você chegar lá falando que o micro-ondas não está funcionando, pode ser que o técnico veja outra coisa que não é o foco do negócio. Pede para olhar diretamente o magnetron. Ela foi lá, depois de alguns dias, ela mandou mensagem para mim e falou que o técnico tinha falado que realmente o problema era o magnetron. Ele já encomendou um, trocou e quando o micro-ondas chegou na casa dela de novo, ela colocou a mufla dela para fazer uma queima e novamente o tempo voltou a ser o tempo normal segundo as variáveis dela. Ou seja, se você em algum ponto, e vai por mim, se você pretende iniciar na vidrofusão ou já é iniciado e pensa em utilizar a mufla ou já está utilizando, cedo ou tarde, alguma dessas situações vai acontecer com você. Você vai colocar a mufla lá dentro e vai perceber alguma alteração no tempo. Então, observe algum desses 4 pontos. Ou ela precisa de manutenção, ou você está utilizando micro-ondas fraco. Geralmente, se você já fez uma queima e o tempo aumenta, não é questão do micro-ondas. Ou existe um problema na estrutura da mufla, ou existe um problema no aparelho emissor das ondas do micro-ondas, que faz com que a fusão seja possível. Lembrando que, caso você queira aprender a vidrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, tem aqui o Vidrofusão, a arte de transformar, e Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Sim, pessoal, sou muito criativo com o nome de livro. Um é focado em te ensinar vidrofusão utilizando fornos de alta temperatura, esse livro aqui é bem mais completo, e outro é focado em te ensinar a vidrofusão utilizando a mufla e micro-ondas. Eu tenho a versão física dos dois e também a versão digital. O link de todos eles vai estar sempre aqui na descrição. Bom, pessoal, você tem alguma dúvida sobre algum ponto? Deixa aqui no campo dos comentários que eu gostaria de ver se você tem e qual dúvida seria. E só um detalhe, pessoal, não querendo ser chato, mas já sendo, esse vídeo aqui não tem tanto ponto assim que isso pode acontecer. Quando você tiver alguma dúvida sobre algum ponto no vídeo, especifica qual que é aquela dúvida. Porque tem vídeo que eu pergunto, você tem alguma dúvida? A pessoa escreve embaixo, eu tenho dúvida. Mas dúvida sobre o quê? Já pontua qual que é a dúvida, porque às vezes eu tenho dúvida, aí eu tenho que assistir todo o vídeo para tentar entender qual que é a dúvida daquele rapazinho ali. Às vezes eu nem encontro, porque tem tanta coisa no vídeo que eu penso, aqui é atirar no escuro. Então se você tem dúvida, escreva aqui, Evandro, eu tenho dúvida, fala mais sobre o magnetron. Que aí sim, em outro vídeo, talvez até mais editado, mais bonitinho, com as imagens pipocando aqui, eu posso detalhar um pouco mais essa questão de me aprofundar um pouco mais nas dúvidas que você possa ter a respeito desse e de outros assuntos dessa série. Então, a gente se vê no próximo vídeo, que no caso é amanhã, sempre às 13 horas da tarde. Grande abraço, valeu!